que foi esse semestre, minha gente? Quanta coisa nova, quanta coisa legal que eu tenho para contar para vocês. Então, sem enrolação, vamos para as matérias que eu tive esse semestre. Eu tive Genética e Evolução Humana, Psicologia da Adolescência e Vida Adulta, Processos Psicológicos Fundamentais, Fundamentos Epistemológicos da Psicologia, História da Infância e da Família, Projeto Integrador 2 e Empreendedorismo e Liderança. Semestre muito legal, mas também cansativo e de adaptação, por conta que voltou aí as aulas 100% presenciais, então a gente teve esse período de adaptação. Eu sinto que cada vez mais a gente está entrando na psicologia mesmo. Falando um pouco sobre cada matéria, primeiro, falar sobre genética. Né? Toda vez que eu postava nos meus stories que eu estava estudando genética, alguém vinha me perguntar, mas meu Deus, estuda genética em psicologia? Eu não fazia ideia. E sim, gente, para quem já assistiu o meu vídeo do primeiro semestre de psicologia, vai se lembrar de que eu tive biologia celular, então a gente teve genética como continuação. Então a gente tem biológica sim em psicologia, até porque a gente entende que o ser humano é um ser biopsicossocial, então a gente precisa estudar essa parte biológica. A gente conseguiu ver mesmo aquilo que se relaciona com a psicologia. Estudou a relação dos genes com o comportamento, a genética em si, então leis de Mendel, heranças não mendelianas, doenças relacionadas aos genes. Era uma matéria 100% teórica, mas ainda tinha uma carga um pouco menor do que as outras matérias. E eu acredito que foi dado aquilo que era necessário para a gente entender o ser humano nessa parte biológica e relacionar com a psicologia. Mas foi uma matéria bem legal e, como eu já disse no outro vídeo, eu não tive tanta dificuldade assim por já ter visto isso na escola. Mas não é um bicho de sete cabeças, gente. Não é tão aprofundado como em outros cursos da área da saúde, sabe? É algo bem mais básico, pelo menos na minha visão, bem mais básico do que eu tive na escola. Eu tive Psicologia da Adolescência e Vida Adulta, que foi uma das que eu mais gostei, assim, do assunto, vamos dizer assim, porque as aulas mesmo eu não gostava, mas o professor passava uns textos bem legais e a gente tinha que ler bastante coisa, bastante mesmo. Acho que foi uma das que a gente mais leu conteúdo, assim. Eram textos grandes, mas também não tão complexos quanto outras matérias, mas mesmo assim é um assunto bem legal. Então a gente passou aí da adolescência, a gente viu essa parte biológica também, do cérebro do adolescente, como funciona e como que é esse passar para a vida adulta, depois a vida adulta, e o envelhecimento por final. E todas essas questões que envolvem cada fase do desenvolvimento, mas eu acredito que um semestre é muito pouco para a gente ver com profundidade tudo isso. E vocês vão perceber que durante a faculdade, acredito em todas as faculdades, eles não conseguem dar tudo muito aprofundado, né? A formação ela é genérica. Então eles dão aquilo que a gente precisa saber, aquilo que nós vamos precisar para os outros semestres, mas mesmo assim, para quem quer ter mais profundidade, é legal estudar por fora. Depois a gente teve Fundamentos Epistemológicos da Psicologia. É uma matéria complexa, com textos complexos, mas é muito importante, porque é a base das abordagens que a gente vai ver futuramente. Todas essas bases epistemológicas, né? Positivismo, positivismo lógico, construtivismo, hermenêutica, materialismo histórico dialético. Eu acredito que por ser um dos meus professores favoritos, ajudou um pouco, mas assim, ainda assim era uma matéria bem complexa. Eu lembro que na primeira prova que eu cheguei assim, eu olhei pra prova e falei, gente, eu não sei nada, que burra. Eu não sabia, eu achava que eu não sabia nada, né? Eu fui bem no final, mas era tão confuso que eu falava, gente, eu acho que não sei nada, mas nada mesmo. Mas ainda bem que deu tudo certo. A gente teve História da Infância e da Família e foi a matéria que mais mexeu comigo. Gente, esse semestre foi sensacional, cada uma mexeu comigo de uma forma, sabe? Mas essa mexeu muito comigo porque toca em questões muito pessoais, né? E eu acredito que isso acontece durante a faculdade de psicologia, por isso mesmo que eles aconselham os estudantes a fazerem terapia, porque é normal, isso vai acontecer em alguma hora, tocar em questões pessoais, em alguma coisa que nos incomoda, mas eu não vejo necessariamente isso como um problema, mas algo que faz parte e a gente tem que aprender a lidar, né? Bom, a gente falou então um pouco sobre família, estruturas familiares, formação da família, como que isso se dá ao longo dos anos, dos séculos. Um pouco sobre o cuidado com as crianças, sobre parentalidade, sobre criação de filhos
e também sobre violência. Então esses foram alguns dos temas, a gente estudou bastante coisa. A questão familiar, da infância, das crianças, é algo muito importante, e aí a gente também vai precisar resgatar algumas questões que a gente aprendeu em desenvolvimento infantil. Tivemos processos psicológicos fundamentais, a minha matéria favorita de todas até agora, e era uma matéria que caiu na sexta-feira, as últimas aulas, eram 4 aulas seguidas. Então, a gente saía de lá 1h da tarde, se não me engano, mas eu ficaria lá a tarde inteira, gente, se eu pudesse, porque que matéria gostosa, que aula gostosa, que professor maravilhoso que a gente teve. Nunca vi igual. Assim, eu fico emocionada de lembrar, porque era prazeroso ter aula, sabe? E a gente viu, então, né, como o próprio nome já diz, os processos psicológicos fundamentais ou básicos, e que são sensação, percepção, imaginação, memória, depois emoção, sentimento. Então, tem outras, né? Eu falei aqui só algumas, mas a gente estudou cada uma delas bem a fundo, foi muito prazeroso. E o professor dava muito exemplo também, então a gente conseguia compreender de uma forma melhor. Tinha muitas vezes que eu pensava, meu Deus, é por isso então? Sabe? Esse sentimento de estar entendendo um pouco melhor as coisas é algo muito gostoso. Bem na sexta-feira, a gente tinha, antes dessa aula, empreendedorismo e liderança. Liderança foi a que eu menos gostei. Então a gente tinha esse contraste aí. Primeira aula que eu menos gostava, depois a que eu mais amava. Negócio, estilo de liderança, características de um bom líder, o que é ser um líder. E eu consigo ver muito a psicologia nessa matéria e vejo a importância que ela tem. Mas confesso que no começo, assim, do semestre, eu fiquei um pouco, gente, empreendedorismo e liderança, sabe? E até teve algumas vezes, em algumas atividades, que a minha sala ficou, assim, perdida, porque a gente falava, gente, a gente parece que tava num curso de administração, sabe? Mas essa parte de liderança mesmo é algo que eu gostei bastante. Só o empreendedorismo, as atividades que a gente teve que fazer aquele modelo Canva, sabe, de negócio, montar um negócio, então pensar num negócio que a gente gostaria de abrir. Essa parte eu não gostei. Por último, mas não menos importante, Projeto Integrador 2. Que matéria terrível. Assim, eu falo que é legal, eu gostei de todas as matérias, mas tem aquelas que a gente gosta mais e que a gente gosta menos. Assim como empreendedorismo e liderança, essa não é uma matéria muito agradável. Porque é um trabalho em grupo, gente. Trabalho em grupo dá problema. Trabalho em grupo dá confusão. Entendo que na faculdade a gente tem que ter um pouco mais de autonomia, né? E eu acho isso importante sim, mas tem outras maneiras de ensinar isso e colocar em prática do que largar a gente para pesquisar uma coisa nada a ver. A gente tinha que fazer um projeto, tinha que entender de metodologia, tinha que entender de fazer uma referência bibliográfica, e eu nunca tinha feito isso na vida. Pode parecer uma coisa simples para alguns, mas, gente, pra mim, caótico, mas deu tudo certo no final, obviamente. A gente tinha que fazer um projeto socioeducativo, eu até falei bastante disso no meu Instagram, Então o projeto era, a gente tinha que estudar sobre teoria sistêmica, e tínhamos que encontrar um tema para fazer um projeto de uma ação socioeducativa. O meu grupo escolheu o tema Sinergias Plásticas e Redes Sociais, como anda a sua autoestima, e é um tema assim que eu gosto bastante, estudar todas essas questões, esses 3 eixos. Então a gente fez uma roda de conversa com as pessoas que a gente recrutou ali na faculdade, a gente divulgou o nosso projeto, mas além disso, a gente tinha que fazer uma parte teórica também, né? Tinha que ter tudo aquilo escrito. E essa parte não é muito legal. É isso, gente. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham matado a curiosidade. Eu tento trazer os detalhes aqui para que vocês possam compreender melhor, pegar esses nomes aí que eu falei e pesquisar. Para quem quer saber um pouco mais sobre isso. Eu fazia muito isso antes de entrar na faculdade, por isso que eu conto os detalhes. Eu acho importante para quem quer cursar psicologia, para quem está indo do primeiro para o segundo semestre. E psicologia é algo muito gostoso, é algo que vale muito a pena e precisa de dedicação, né? E além das matérias, o fato de ter sido presencial contou bastante para que a gente tivesse muito mais proveito desse semestre. É isso, gente. Eu vou me organizar para gravar mais vídeos para vocês aqui pro YouTube e ficar mais presente no terceiro semestre. Próximo vídeo. Tchau!